Salve, fiel torcida! Terça de muita informação importante no Corinthians. A Lili Nascimento foi atrás da mulher que foi utilizada como laranja na negociação entre Corinthians e Vadibet. Dá só uma olhada no que ela descobriu, hein? Trouxe detalhes super importantes, hein, fiel? E o Daverson foi oferecido para o Corinthians. Será que ele vai vir jogar no Timão? O Paulinho não deve renovar o contrato com o Corinthians, deve estar de saída. E o Wesley, que recebeu uma sondagem do Borussia Dortmund, deve estar de saída, hein, fiel? Essas e outras a partir de agora no canal Alerta Corinthians. Mas antes da gente ver, deixa aquele like maroto para fortalecer o canal. Se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo e se inscreva agora, canal Alerta Corinthians. Aqui é tudo sobre o Timão. E sem mais demora, vamos reagir então a ESPN Brasil com a Lili Nascimento trazendo notícias super importantes e o Nicola atualizando pra gente tudo que tá acontecendo nos bastidores do Timão, hein? Tem muita coisa acontecendo, fiel, dá só uma olhada. Sobre a possibilidade dele ter a suspensão mantida ou até ampliada, ou claro, ser absolvido também. Bom, Corinthians aqui na nossa tela e a Lili Nascimento também. A Lili está no litoral paulista, em Peruíbe, porque ontem a matéria publicada pelo Juca Kfouri em seu blog no UOL mostrava o destino do valor pago pelo Corinthians para a empresa que intermediou a chegada do novo patrocinador do clube. E esse destino poderia ser aí uma pessoa, né, um laranja para um destino desconhecido de todo este valor. A Lili Nascimento está por lá, local onde teria ido parar esse dinheiro, e ela explica pra gente exatamente o que ela já apurou e o que acontece nesse momento nos bastidores do Corinthians, hein, Lili? Pois é, Bruno, beijo para você, amigos do estúdio, fãs de esportes, né? Depois da matéria que foi divulgada pelo Juca Kfouri no portal UOL, a gente segue acompanhando e apurando também para tentar descobrir quem é essa pessoa que seria laranja nessa empresa que teria recebido dinheiro da intermediária. Só para o fã de esportes não se confundir aí, a história parece um pouco confusa. Acontece que o seguinte, Corinthians fecha ali o patrocínio com a Vadibet e aí depois é revelado que tem um intermediário, a rede social mídia. Ok, esse intermediário vai receber do montante no total 25 milhões de reais, parcelas de 700 mil reais durante 3 anos, tá? O Corinthians reconheceu que existe sim esse intermediário, né? Foi uma pessoa ali que apresentou, fez a ponte entre Corinthians e Vadibet e que é normal que essa pessoa receba parte do valor, 7% aí do total que a Vadibet vai pagar ao Corinthians. Acontece que, segundo a denúncia do Juca Kfouri no portal UOL, pelo menos 2 parcelas foram feitas no mês de março, tá? 700 mil mais 700 mil, então 1 milhão e 400 mil reais caíram na conta dessa intermediária da rede social mídia. E aí o que acontece? Essa intermediária repassou logo depois, em 2 dias, cerca de 1 milhão de reais para New Way Soluções, uma outra empresa que aí teria essa Edna dos Santos, Oliveira dos Santos, como suposta laranja, tá? Então a gente tá atrás dessa mulher, a gente já chegou em um nome que teria sido apontado, chegamos em uma mulher que falou que não é ela tem uma empresa, abriu há muito tempo, mas que ela não tem nada a ver, não conhece ninguém do Corinthians, não é nem mesmo o mesmo CPF que está na abertura da empresa, a gente segue acompanhando aqui pelo litoral, nós vamos em outros locais que a gente já apurou também, mas para entender, né, para entender como isso aconteceu, o porquê o dinheiro foi parar na conta dessa pessoa que seria, entre aspas, laranja, de acordo com a denúncia do Juca Kfouri. Só que aí tem um porém. O Corinthians ontem se posicionou em nota oficial, tá? O Corinthians disse que vai fazendo e vem fazendo o repasse normal aí para a rede social mídia, que é a intermediária dos 700 mil reais por mês, e que aí o Corinthians se exime de qualquer responsabilidade se a empresa repassa o valor para outra pessoa. O Corinthians está fazendo a parte dele, que é pagar o que foi combinado pela intermediária, pela rede social mídia. Então se exime de qualquer responsabilidade. Mas como eu falei, a gente segue apurando aí, tem outros endereços que nós vamos passar também para esclarecer de vez o que está acontecendo, também tirar qualquer dúvida, aquela pulga atrás na orelha do torcedor, do que de fato está acontecendo. Desde o início o presidente Augusto Melo vem falando aí que se orgulha muito desse contrato, né, um dos maiores da história aí do futebol brasileiro, né, no patrocínio Master. Então por isso é muito bacana aí que a gente
gente consiga esclarecer para o torcedor qualquer dúvida que apareça. Eu sigo aqui pelo Litoral Paulista e aí qualquer novidade eu volto com vocês. Fica aí, Lili, fica aí, porque temos muitas questões também para você. Tá colocando um resumo aí na tela, o valor total do patrocínio por 3 anos é de 370 milhões de reais. E como a Lili explicou, essa terceira empresa, não segunda, não a intermediária, né, mas essa terceira empresa, Neoway, recebeu da então intermediária R$1 milhão, arredondando aí o valor. E como a Lili explicou, a nota emitida aí pelo Corinthians diz: a gente pagou a comissão como deveria ter pago, a partir daí não temos responsabilidade, o que essa empresa que recebe a comissão faz com o que pagamos. Mas aí já... E é o valor aí de R$1 milhão. Mas aí tem o antes, né, Bruno? Uhum. Porque essa foi uma situação, e ele pode confirmar pra gente, né? Mas essa foi a situação da saída do Rubão. Porque na conversa anterior entre o Rubão e o presidente Augusto Melo, o que foi ficado claro, pelo menos para nós da imprensa, é que essa negociação não teria agente, não teria intermediário. Você veja bem, do dia para a noite aparece o intermediário e os desdobramentos não mostram. Os desdobramentos não mostram, não explicam nada direito sobre o intermediário. A ponto da Lili estar tentando achar alguém que é um terceiro ou quarto interessado na divisão do dinheiro que não tinha agente, que era todo para o Corinthians. Sim. Ou o Rubão não falou a verdade. Primeiro, você lembra, né, a Lili vai ajudar a gente também. Primeiro, no anúncio ali do patrocínio, não era o Corinthians quem pagaria a multa. Você lembra disso? Sim. Aí depois, não, é o Corinthians que paga. 20 milhões, não era isso? Era uma outra casa de apostas antes que estava... pagaria a multa de quem estava antes, não é, Lili? Na quebra do contrato. Isso. Exato. Isso, aí... da PixBet. Isso. Por quebra de contrato. Aí o Corinthians, então, não, ok, então é o Corinthians que vai pagar, porque até então o Augusto Melo falou que quem pagaria era a VaiDeBet. Então, já que é o Corinthians que vai pagar, então diminui um pouco o montante. Até então, sobre o intermediário, não tinha falado nada ainda. E aí não tinha o intermediário, aí aparece o intermediário, existe um racha também político. Muda a direção, né? Que faz com que mude a direção de futebol do clube. E agora essa nova... Aliás, nesse intervalo também teve uma outra questão, a Lili vai lembrar, a matéria do Salazar lá na Gazeta, mostrando que essa empresa intermediária, ela não estava regularizada, não estava regulamentada para exercer a função que exerceu. Não foi, Lili? E aí rapidamente mudou o registro para poder exercer esse papel de intermediadora, não foi isso? Isso, mudou o CNAE para poder intermediar, mas até então já teria recebido uma parte do valor, depois mudou para poder estar totalmente aí legalizada para receber esse valor, esses 700 mil por mês. Bom, depois disso tudo, o Corinthians pagou e agora a nova matéria diz que essa outra empresa, Neoway, que recebeu da rede social mídia parte dessa comissão, dona. Tudo é muito nebuloso, né? Tudo é muito esquisito, né, nessa negociação. Quando veio o anúncio do patrocinador, já gerou, né, algumas dúvidas. A gente vai ter que entender melhor o que de fato aconteceu. Só que tudo que foi prometido, né, uma mudança de gestão, e é sempre difícil você, uma transição, você assumir um clube que por muito tempo ficou, né, no comando de um outro grupo político. O início até agora é bem conturbado da gestão Augusto Melo, né? Assim, muito zoneado, né? Você tem uma guerra política hoje dentro do Corinthians e eu fico pensando como isso vai afetar o campo, sim. O trabalho do Antônio Oliveira, que já viveu dias piores. Acho até que ele conseguiu formar uma equipe minimamente competitiva, mas não tem como não respingar, na minha opinião. No campo, tudo que está acontecendo, porque são muitas dúvidas e poucas certezas. Sim. E o futuro do clube que está aqui em xeque. Eu acho até que o jogador, muitas vezes, ele vive uma vida diferente. Ele nem sempre é atingido por notícia. Muitos até falam, não, procuro não ler nada, não sei de nada, tal. Mas o técnico sabe. Tem que saber. Assim, ele sabe o que está... Claro. Eu acho muito difícil que ele, assim, o trabalho dele, que ele consiga manter
sem respingar nada lá dentro. Sim. É difícil, hein? Como Difícil ano trabalho. passado, não é, Lili? Ano passado, você lembra do caso da Taunsa, que a gente também mostrou aqui, denunciou, era uma outra administração do clube, e aí a gente falou aqui, que a gente conversou com pessoas do agronegócio, ninguém conhecia a empresa. E aí o Rafael Valente, se não me engano, que foi no local onde existia a sede da empresa, o cenário era esse que a Lili tá aí, ó. Eu não tinha nada. O que é que você viu, o que é que só você viu aí, Lili, em Peruíbe, sobre essa nova empresa? Vamos lá, o que pega muito, Bruno, nessa situação é entender algumas partes, tá? Porque o Corinthians disse que está repassando para a rede social mídia os R$700 mil. Ok, até então, não tinha falado no início que havia um intermediário. Esse intermediário agora existe, né? Depois que foi divulgado, o presidente Augusto Melo falou que realmente existe. Esse intermediário tem como sócio o Alex Cassundé, que participou da campanha eleitoral do presidente Augusto Melo. E se o Corinthians está repassando dinheiro para a empresa direitinho, tá tudo no contrato, que existe essa intermediária, ok. Mas o que está chamando a atenção? A intermediária ter repassado em 2 dias cerca de R$1 milhão para uma empresa, para essa New Way, que até então o nome que está lá, dessa suposta proprietária e suposta sócia, que seria a Laranja, ela desconhece a empresa, desconhece o nome dela nessa empresa que foi criada em julho do ano passado. Então, assim, pode ser até que o Corinthians prove, não tem nada a ver com a gente está repassando dinheiro, mas é importante saber, né, quem que é o intermediário numa negociação tão grande, de um patrocínio master, se tem algo a ver com o intermediário, por que ele fez o depósito para uma empresa que até então a sócia não conhece, a sócia desconhece ali, nunca assinou nada, seria uma laranja. Então, tudo isso aí deve ser esclarecido, por mais que o Corinthians aí prove que não tenha nada a ver com algo ilícito acontecendo, mas é importante saber, né, quem está andando ali do seu lado, quem está próximo de você, o que de fato aconteceu, porque esse endereço que existe aí dessa empresa que foi divulgado até então é a casa de uma senhora trabalhadora, uma pessoa simples, que está muito assustada, que não conhece ninguém, que não tem nada a ver com o assunto, chamou até advogado para conversar. Então, portanto, a gente vai seguir para um outro endereço, porque existe ali uma divergência de CPF também na abertura dessa empresa que foi feita no ano passado. Então, seria uma outra Edna aí que teria o nome envolvido sem saber. É uma longa história que a gente vai usar até um pouco aí do jornalismo investigativo, a bagagem que a gente tem para tentar esclarecer para o torcedor o que está acontecendo, justamente para não resvalar aí dentro de campo, né? A torcida quer ver futebol, mas infelizmente há algum tempo já, pelo menos do Corinthians, a gente não consegue focar só no futebol. Não, mas ninguém melhor do que você, com a sua experiência, para fazer isso, e é por isso que você também está aí. Lili, você chegou a conversar com esse pessoal da New Way, com essa, primeira Edna, vamos falar assim? Ela tá bem assustada. Ela tá bem assustada porque essa Edna que eu conversei não é a da New Way, tá? Só para esclarecer. Tá. Esse endereço que até então tinha sido divulgado não é dessa mulher. É uma outra Edna, mas houve uma coincidência, porque ela também tem um e-mail que ela abriu há algum tempo. Então, se você entra no registro, aparece o endereço dela, mas não é ela. Tipo, não é esse endereço que a gente está. Então, a gente já tem um novo endereço, que seria mesmo dessa pessoa, que tem o nome ali nessa empresa, nessa New Way, que abriram no nome dessa pessoa. A gente vai até lá para conversar com ela, entender se é a mesma situação, ela nem estava sabendo o que de fato está acontecendo. Lembrando que a empresa foi aberta em julho do ano passado. E aí, em um mês, recebe 2 PIX, aí, 2 transferências em 2 dias de R$1 milhão. Então, por isso que a gente vai procurar essa pessoa agora para saber. Mas essa, de fato, aqui em Peruíbe, não é ela. Tá, e é importante a Lili também trazer isso e a gente tratar isso com o maior cuidado possível, porque existem documentos, existem assinaturas, mas às vezes são também vítimas dessa história, não é, Marra? Sim, sim. É por isso a expressão laranja, né? Que nem sabe o que está acontecendo. Nem sabe que o nome dela está sendo usado para, de repente, algo que não é legal, né? E que talvez o Corinthians também, nesse momento, não saiba, porque até então o Corinthians ali... Ele paga, como a Lili explicou, e como Até o Corinthians então, falou na nota, né? Até então, o que acontece? O Corinthians paga para o intermediário. Ele não tem responsabilidade do que o intermediário faz com o dinheiro. Claro. Mas... É que você vai no rastro, né? Exatamente. E é isso que o Ministério Público, que a polícia também vai investigar a partir de agora. O que incomoda é que antes não tem intermediário.
Isso. Então, Aí agora já aparece antes um não tem multa, intermediário. aí tem multa. Antes, não, né, antes é um que paga a multa, depois não é. Antes não tem intermediário, agora tem. E pensando pela ótica do torcedor do Corinthians, o que ele espera de uma nova gestão é profissionalismo e transparência. Transparência. Então, a direção do Corinthians atual ela tem que fazer o máximo possível para informar a sua torcida e ser transparente com tudo isso que está acontecendo. A gente, mais uma vez, não está falando aqui sobre um Corinthians forte dentro de campo, campo e bola, parte tática, Antônio Oliveira, Carlos Miguel agora. Você está falando sobre outra coisa. Então, assim, o Corinthians, se o Corinthians for liderado por uma gestão profissional, é difícil segurar. É difícil segurar. O potencial que tem essa marca é difícil segurar. Mais ou menos o que fez o Flamengo, só para citar um clube de torcida nacional gigantesco também. E esse início de gestão até agora do Augusto Melo, muitos erros de comunicação. Acho que a comunicação pecou muito, gerou expectativas, uma hora é uma situação, outra hora é outra. Já, inclusive, trocou a comunicação. Exatamente. E você tem hoje um racha político, uma guerra política acontecendo dentro do clube. Sim. Ô Lili, a própria matéria do UOL, do Meu Timão, também fala que o pagamento, ele sim, foi feito, como deveria ter sido, né? Está no contrato, mas ele foi feito, assim, de uma maneira apressada, mesmo sem passar ou não passando pelo diretor financeiro do clube. Né? Isso também chamou a atenção, assim, a maneira como o pagamento foi feito. Chama a atenção porque o diretor financeiro, o Rosala Santoro, então as coisas acabam ali ficando sob a responsabilidade dele, né? E segundo a reportagem, ele nem estava no Parque São Jorge, estava viajando, e aí o diretor administrativo, o Marcelo Mariano, acabou autorizando aí essa transação para a rede social mídia, tá? Essa transação, esse pagamento que o Corinthians tinha sim que fazer para a intermediária, porque o pagamento que tem que fazer mensal de R$700 mil, mas segundo a reportagem foram feitos R$1.400.000, ou seja, 2 parcelas dentro de um mês, e aí sem a autorização, digamos assim, do Rosala Santoro. A mesma situação também dos colchões, né, da Gavin lá, daquela, vamos dizer, aquele negócio que o Corinthians fez com a Gavin, também foi sem a autorização dele, ou enfim, sem a assinatura dele, porque ele não estaria presente, mas mesmo assim o Corinthians acabou fazendo, né? A gente tenta também entender como é que funciona essa situação administrativa, já que ele que é o diretor financeiro, mas também outras pessoas, o diretor administrativo tem o aval também para assinar quando ele não está, então seria interessante o Corinthians falar, até porque, Bruno, se a gente for olhar, é algo histórico, é algo bonito ver que o Corinthians fecha um dos maiores patrocínios aí da história do futebol brasileiro no sentido master. Então, por isso que a gente vai forçando aí para que as coisas sejam bem esclarecidas, para não estragar uma história que até então é para ser bonita, né? É para entrar aí como um dos maiores patrocínios, aí fica cheio de porquês. Então, vamos responder esses porquês para tirar qualquer dúvida da frente. E como a Lili falava, né, o Corinthians, não é que o Corinthians simplesmente apaga e não me interessa o que fazem com esse dinheiro também, né? Não. O Corinthians, tudo bem, ele não tem responsabilidade sobre isso, mas eu acho que é importante, como a Lili falou, o Corinthians saber com quem ele trabalha. Claro. Esse é o meu parceiro, então, peraí, né? Porque, por exemplo, hoje está envolvendo o nome do Corinthians aqui. Pois é, a gente está 10, 15 minutos falando aqui, ó, do patrocinador do Corinthians, né, da polêmica, e não só a gente, outros também, Quanto né? tempo de gestão? 5 meses. Muita rachadura já, né? 5 meses. Nessa casa, né? Tá cedo, né? Não era nem para estar acontecendo isso. E se o Corinthians não tem nenhum tipo de responsabilidade... Porque ela herdou muitos problemas. Sim. Mas também é verdade que muitos problemas estão relacionados unicamente a ações novas. à administração É um fato. dela. O legado que a nova gestão recebeu é um legado muito complicado. Não vai ser da noite para o dia que o time, né, vai ficar tudo perfeito, vai se reestruturar completamente. Tem todo um processo para isso. Mas algumas digitais, algumas parcelas de tanta coisa zoneada, tem uma responsabilidade dessa gestão. Eu acho que essa gestão tem uma responsabilidade de ser mais transparente e informar o seu torcedor de tudo que está acontecendo. O conselho está observando Também. tudo isso. E é importante o conselho, né, também observar. Quero falar agora sobre o futuro de um volante Paulinho, com direito a informações exclusivas sobre o salário do atleta. E esse é o grande motivo da saída dele do Corinthians. O contrato se encerra em junho e não será renovado. Só para lembrar, o Paulinho chega ao Corinthians com status de craque e passa a ganhar R$1,5 milhão por mês, o maior salário do elenco corintiano, certo? Na temporada passada ele sofre uma segunda lesão muito séria
e passa a ter muita dificuldade. E não joga, ficou um ano sem jogar. Diante desse cenário, quando o presidente Augusto Melo assume o Corinthians no início desse ano, procura o Paulinho e sugere uma redução salarial. Paulinho topa reduzir esse salário de R$1,5 milhão por mês para 700 mil mensais. Em troca, o Augusto promete ajudar no pagamento de 11 meses de direitos de imagem atrasados. Paulinho ficou com isso na cabeça, imaginando que na metade do ano, quando o contrato acabasse, ele teria esse vínculo renovado por mais 6 meses para terminar a temporada no Corinthians com os mesmos 700 mil. Mas o Augusto, quando procurou recentemente, sugeriu uma nova redução do salário. Paulinho falou, aí é demais, não aceito reduzir o salário, e a conversa para renovação estagnou. Foi nesse cenário que o Grêmio, o Cruzeiro e o Vissel Kobe demonstraram a intenção de contratar o Paulinho, atleta de 35 anos de idade, que dá preferência a ficar no futebol brasileiro. Então hoje dá para dizer que Grêmio e Cruzeiro são os maiores interessados. Alexandre Matos é quem conduz as tratativas em nome do Cruzeiro. O Renato Augusto o Renato Gaúcho foi quem aprovou o nome do Paulinho em nome do Grêmio. A gente deve ter um desfecho muito próximo, não está descartada a chance de o Corinthians abrir mão do Paulinho antes mesmo do fim do vínculo, embora nisso tivesse pouca utilidade, porque o Paulinho só pode atuar por um novo clube no Brasil a partir de 10 de julho, quando a janela por aqui reabre. Para fechar o vídeo, eu queria falar para vocês a respeito de Wesley, do Corinthians, além da questão política agitada no Timão. Quero começar pelo Wesley. Nessa segunda-feira, o Augusto Melo deixou vazar, por meio do blog do Macedo, de um jornalista que é muito próximo do presidente corintiano, que o Corinthians recebeu e recusou uma proposta de 27 milhões de euros pelo Wesley. Essa oferta teria vindo da Alemanha. Informação que eu tenho antes mesmo da divulgação dessa notícia e que vem do centro de treinamento de uma pessoa da comissão técnica alvinegra, é de que a proposta, que ainda não chegou, mas foi sugerida ao Corinthians, é do Borussia Dortmund, com cifras bem inferiores às divulgadas pelo presidente. O Dortmund estaria disposto a pagar 20 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus, para que o negócio fosse concretizado, tá? Então seriam 20 milhões fixos e não 27, como disse o Augusto. Por que o Augusto deixa vazar valores inflacionados? Porque ele precisa de boas notícias em uma série de escândalos e porque ele passa ao mercado uma informação de que o Corinthians só vai vender o Wesley por cifras altíssimas. Agora fala-se em 30 milhões de euros. Resta saber se essas propostas vão aparecer. Há uma disposição de clubes europeus em contratá-lo. Já havia recebido alguns dias atrás uma proposta, o Corinthians havia recebido uma proposta do West Ham de 15 milhões de euros fixos, mais 3 em bônus. Essa do Dortmund de 20 milhões de euros fixos, mais 5 de bônus, já é um baita acréscimo. A tendência é que o Wesley seja negociado nessa janela da metade do ano. Resta saber quem vai pagar mais pelo atleta. Não sei se vai chegar aos 30 milhões de euros pretendidos pelo Timão. Só para completar, nessa segunda-feira houve uma reunião importante entre os principais cardeais do grupo da situação no Corinthians para debater o escândalo da comissão da Vaidbet. Contei para vocês nessa segunda-feira que descobriram, Juca Kfouri trouxe a informação de que há um laranja entre as pessoas que recebem os 700 mil por mês do pagamento da comissão da Vaidbet. Nessa reunião com cardeais alvinegros, o presidente do Corinthians, Augusto Melo, tem sido muito cobrado para demitir o superintendente de marketing do clube, o Sérgio Moura, e o Marcelo Mariano, que é o diretor administrativo. Entre outras situações, há uma informação de que o Marcelo Mariano forçou o pagamento de 2 parcelas de 700 mil cada para essa comissão, para o pagamento dessa comissão, ainda que com a ausência do Rosalá Santoro, que é o diretor de financeiro. O Rosalá não estava presente, o Marcelo Mariano acabou exigindo que fosse feita a quitação dessas 2 parcelas e foi a partir dessas 2 parcelas que o dinheiro foi repassado para uma empresa cuja uma das sócias nem sabia da existência dessa empresa, uma enorme confusão, que ainda pode acabar respingando no presidente Augusto Melo. Prometo acompanhar de pertinho essa história e qualquer novidade eu conto para vocês. Salve, torcida corintiana, dá só uma olhada nessa informação que saiu hoje pela manhã. Quem trouxe a notícia foi o Rodrigo Vessone do portal Meu Timão. O Daverson foi oferecido ao Corinthians, fiel. E olha só, o Antônio Oliveira gostou da ideia, já deu até aval para a contratação, mas os dirigentes corintianos estão temendo essa contratação porque acham que a torcida do Corinthians vai rejeitar, né? Vai ter uma rejeição significativa no clube e o Augusto Melo não está precisando disso nesse momento.
Já tem muito alarde aí fora do Corinthians, nos bastidores, que tá todo mundo sabendo. Muita coisa acontecendo. E o Daverson chegaria para agitar, né? Eu não sei se a grande maioria da torcida é a favor. Gostaria de perguntar para vocês. Vocês acham que o Daverson caberia no Corinthians? Deixa aqui abaixo a sua opinião nos comentários. Mas também outro fator que pode atrapalhar aí o Daverson vir no Corinthians é que com o Daverson chegando, automaticamente se perde o espaço Pedro Raul, o Arthur Souza. O Arthur Souza nem jogou ainda. Eu tô louco pra ver esse moleque jogando, mas até agora não entrou. E por isso a diretoria corintiana está agindo com cautela sobre essa situação do Daverson, né? O presidente do Cuiabá já diz que aceita negociar o atleta. A multa do Daverson é de 20 milhões de reais para clubes brasileiros, mas já houve uma sinalização que o presidente do Cuiabá, se tiver uma negociação boa, deve abaixar esse valor, né? E Cruzeiro e Santos também estão na parada aí, sondando o atleta para contratar o jogador, né? O último jogo do Daverson foi dia 18 de abril contra o Vila Nova pela Copa Verde, né? Ele tem contrato com o Cuiabá até 31 de dezembro de 2024. Então ele já pode estar saindo aí na metade do ano. Bom lembrar que o Antônio Oliveira gosta do Daverson, hein? Adoro o Daverson. Já falou já diversas vezes. Treinou o jogador no Cuiabá, onde teve um destaque, né? E vamos ver aí se o Corinthians vai fazer alguma coisa em relação ao Daverson ou vai descartar de vez, né? Daverson tem 33 anos, não é mais garoto, né? Então é uma chance aí de contratar um atacante. Eu não sei que se pela identificação que ele tem com o Palmeiras, isso pode atrapalhar. Mas o Daverson chegaria aí como doido, né? Tipo assim, um menino maluquinho mesmo, né? Vamos ver se vai dar certo aí essa possível negociação. Agrada o Antônio Oliveira, mas desagrada a cúpula corintiana. E você, fiel torcida? E você, torcedor do Corinthians? Será que seria uma boa para o Timão Daverson? Será? Deixa aqui abaixo a sua opinião nos comentários. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência de vocês. Tamo junto. Forte abraço e vai, Corinthians!